Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, testando aqui o Atrium 1200 com uma fonte chaveada simétrica de 80 volts simétricos com PFC ativo. Vamos avaliar o desempenho do amplificador, né? Já que a fonte mantém a tensão bem constante. Eu estou utilizando carga de 4 ohms. E vou fazer alguns testes em relação à potência do amplificador. Então vamos medir inicialmente aqui a tensão de alimentação. Tensão positiva 79,9 e a negativa 79,9. Essa fonte tem aí 2000 micro de filtragem, né, na saída. Eu vou aumentar um pouco para verificar depois um segundo teste. Ela tem um controle de temperatura, né, que aciona a ventoinha quando é necessário ligar. Quando ela não precisa, ela fica ligando a ventoinha em baixa rotação, de certa forma até ventilando um pouco. Essa ventoinha foi colocada por mim, tá? A fonte não vem com o ventilador. Foi comprada no AliExpress, uma fonte, segundo informações, de boa qualidade. Vou avaliar agora, além da característica da energia que ela fornece, também a durabilidade dela. Essa fonte ela também tem uma outra fonte auxiliar de mais ou menos 12 volts. Eu estou ligando a proteção DC aqui para fazer alguns testes. Por enquanto não está habilitado, que está sem caixa de som. Depois eu vou fazer um teste com áudio para vocês ouvirem. E vamos avaliar a primeira frequência, né, 60 Hz. Vamos subir o sinal. Esse amplificador já foi calibrado, tá, gente? Então, vamos lá no nosso osciloscópio. Você observa que a ventoinha aumentou a velocidade dela, natural. A potência total aqui. Ainda não entrou em cefamento, voltei do cefamento. 51,5. Eu vou congelar a imagem para a gente fazer uma avaliação. Vou reduzir a potência. Com essa carga aí, gente, de 4 ohms, com essa tensão na saída, dá em torno mais ou menos de uns 650 watts RMS. Boa potência. Nem fez cócega aqui no Atrium. Lembrando que eu posso alimentar o Atrium aí com até mais ou menos 95 volts simétricos, tá? Parece que precisa botar um bom dissipador nele, tá, gente? Não é também só botar tensão sem o dissipador. Até então a fonte se comportou bem. Eu vou medir ela agora com carga. Vou liberar aqui. Subir o sinal de 60 Hz, tá, gente? Tá em 60 Hz. Esse zumbido aqui de 60 Hz que é chato, mas é da característica da fonte mesmo. Segundo a informação do fabricante, ela fornece 1000 watts, né? Tá aí. Eu tenho aqui 80 volts de um lado e quase 80 volts aí do lado negativo. Pelo valor que eu paguei na fonte, até que está sendo uma fonte estável, mas eu percebo aí que o nível de ruído aumentou e muito. Eu vou fazer uma medição agora com o sinal de 1 kHz. Eu observo que o traço da linha é um pouquinho grande, né? Tá muito
Vou aumentar aqui a potência. Em 1 kHz a fonte parou de fazer barulho, né? Porque não está consumindo muito. Então estou em torno mais ou menos aí de uns 48 volts na saída. A tensão também é 1 kHz. Setenta e 9,9. Então, o que acontece aqui? O amplificador está dando menor potência a 1 kHz puro, com impedância de 1 kHz. Então já tem o filtro atuando, é sinal que tem o ruído está forçando o amplificador. É realmente o filtro de Bushiroad tá, o rede Zobel está aquecendo, é sinal que tem bastante ruído. Tá aqui um filtro, gente. Passa faixa aí, né? Passa abaixo, vai até 58 kHz aproximadamente. É um filtro trivial, né? Mas a fonte tá dando, por enquanto tá dando conta aqui, tá? Não tem nenhuma deformação no sinal, isso é bom. Eu vou aferir também essa tensão aqui no nosso multímetro. O multímetro da Flux, gente, pode fazer medição com 1 kHz. Então eu vou medir aqui a saída agora. Vou pegar aqui na saída. Com bastante cuidado, que tá energizado, né? Então tá ali na saída, residual 0,15. Tá excelente. Dá um pau aqui. Quarenta e 48,3. Tá dando um pouquinho mais ali do que o osciloscópio. 48,14. Mas tá uma boa potência, tá, gente? Em relação ao desempenho do amplificador, não tenho nada a me queixar por enquanto. Agora é só fazer um teste de durabilidade e ouvir um pouco de áudio, tá? Lembrando que eu ainda vou fazer a instalação de mais 2 capacitores de 10.000 por 100 para verificar como tá o circuito aqui, tá? Se vai dar uma melhorada ou uma piorada, porque o grande problema é quando bate um grave, né? Tem que puxar a corrente da fonte de alimentação e normalmente não é essa frequência fixa, né? Ela varia bastante em relação ao áudio que a gente propaga, né? Que a gente amplifica. Então pode ter picos de corrente alta. Eu vou ver se a fonte suporta esse tipo de característica. Ainda tem muita análise a ser feita da fonte, mas desde então a fonte está se comportando bem. Depois eu vou medir o ruído magnético dela e eu creio que uma blindagem seria ideal para ela. Se vocês fossem utilizar uma fonte dessa de 1000 watts, seria uma fonte para cada placa da Atrium, tá, gente? Então uma fonte dessa, vamos supor que custe aí 300 mil reais, né? Que é um preço de certa forma baixo para a potência e a tensão da fonte. Nós temos aí uma fonte eficiente, energeticamente falando, o aproveitamento não perde muito para a fonte linear, mas é aquela coisa, né? A gente precisa de testes e mais testes para fazer qualquer liberação. Como eu vou vender essa placa para uso profissional, né? E as pessoas
podem por acaso utilizar fonte chaveada, eu não sei. A gente tem que conceber o produto para ser adequado à fonte de alimentação, tanto chaveada quanto a fonte linear. Eu prefiro as fontes lineares por N motivos que eu não vou citar nesse vídeo, mas uma delas também é a parte de proteção, isolamento galvânico e resistência da fonte, se bem que essa fonte também é isolada, tá gente? Ela tem um isolamento bom. Eu fiz um teste antes de ligar, fiz a medição do isolamento do transformador, tem uma boa isolação em relação ao primário. Mas, como a gente sempre fica com o pé atrás, né? Fonte de alimentação, principalmente chaveada, eu não gosto muito. Então, para isso, a gente tem que fazer os testes exaustivamente do amplificador. Estou medindo a corrente de repouso em cima do transistor, através da base emissor, ver se ocorre alguma variação, né, em relação à frequência, mas está tudo ok, funcionando bem. Os transformador não, o transistor de saída aquece normalmente, mas não tem nada muito alto em relação à temperatura, está tudo ok. Eu vou botar um som para a gente ouvir e deixar depois a fonte ligada com carga resistível para avaliar a durabilidade dela, se ela vai radiar, se ela vai queimar, enfim, executar todos os testes inerentes aí à liberação do produto. Então vamos que vamos, pessoal, trabalhando aqui, vamos ouvir um pouco de música aqui no átrio, a fonte chaveada, e vamos trabalhar aí. Aí pessoal, o teste do átrio com a fonte chaveada, mais ou menos 80 volts, o áudio aí tocando. Maravilhoso, né? Amplificador classe AB, outra conversa, né? Por enquanto eu estou gostando do que eu estou ouvindo. Vamos ver se a fonte dá uma durabilidade boa. Mas na hora do gravão aí que eu quero ver, tá gente? Aquele gravão pesado. Aí só os amplificadores que são ligados em fontes lineares aí de alta corrente, uma boa filtragem, dão um resultado. Mas eu ainda vou colocar 12 capacitores na saída da fonte e fazer uma avaliação. Não pode ser, gente, o capacitor muito grande, porque se o capacitor estiver descarregado, a fonte vai interpretar como um curto-circuito e vai desarmar a fonte. O interessante seria botar um soft start DC para a energia ir para o soft start, para dar tempo de acionar carregar os capacitores e acionar os relés, né? Talvez isso resolva aí, eu amplie a quantidade de capacitores na saída. Tá, dois capacitores 2200 por 100 volts. A proteção está funcionando.
pessoal? Obrigado por assistir nossos vídeos. Curtindo aí um cover do George Benson, Venaiti tocando. Excelente qualidade sonora. Eu não sei ainda como tem gente que ouve amplificador classe D, viu? Som espetacular. Valeu, pessoal, um abraço.